O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias para você. E hoje eu vou fazendo um formatinho diferente aqui, antes de dar todos aqueles recados que vocês já sabem, né? Que é para clicar aqui no apoia.se/ufologia e ideias, ser um apoiador, ou se inscrever no canal do Telegram, ou se inscrever lá, seguir o Instagram, o Twitter, toda aquela coisa toda que eu sempre faço. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou diretamente aqui ao nosso caso de hoje, que é o caso conhecido como o caso de Casimiro de Abreu. Um caso que aconteceu aqui no Brasil, um caso clássico brasileiro, ou um caso fake brasileiro, não se sabe exatamente. A história aqui de Casimiro de Abreu, que na verdade é o nome da cidade, né, do interior do Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu, ela é muito controversa, tá? Ela, assim, apesar de, naquele momento crucial, que a gente vai falar daqui a pouquinho, não ter aparecido o tão esperado OVNI, né, ou a nave de Júpiter, há outras coisas assim bastante interessantes neste caso, né? Então vamos lá. Brasil, cidade do interior do Rio de Janeiro, cidade de Casimiro de Abreu. Quem é o nosso protagonista, né? O nosso grande protagonista é o Edilson Barbosa. Edilson Barbosa, que era um cara que tinha 14 filhos. Você imagina só, 14 filhos, meu? Eu tenho uma filha e já me deixou de muitos cabelos brancos. Opa, sem querer eu abri o vidro do carro. Então, vamos lá, fechando o vidro. Eu gravo dentro do carro e à noite, né? Porque de dia não tem a menor condição de se gravar qualquer coisa aqui no condomínio. É um vizinho martelando, é criança gritando, é criança indo para a escola, é carro do ovo passando, então não dá. Então temos que gravar à noite, dentro do carro, fechado. Ainda bem que tá frio, porque no calor eu sofro, viu? Bom, vamos lá. Edilson Barbosa tinha 14 filhos e ele já era conhecido no meio ufológico porque ele era uma pessoa assim que já tinha um certo histórico com os ufólogos na época, né? Ele já conseguia assim prever alguns acontecimentos, algumas coisas, né? E ele tinha assim um contato com os jupiterianos. Olha só que interessante, jupiterianos, que Júpiter, ele é um planeta gasoso. Não se sabe nem se ele tem um núcleo sólido, né, ferroso. Ele é todo formado por gases, né? Então é um pouco difícil a gente imaginar uma vida em Júpiter, né? Se eu não me engano, foi Carl Sagan que desenhou, né, um possível ser jupiteriano, né, que viveria nas nuvens de Júpiter, que até agora, pouco tempo atrás, há rumores que pode ser verdade que Carl Sagan estava certo, né? Pode ser que exista vida nas nuvens de Júpiter, né? Mas isso não é a história agora, né? A história aqui é do Edilson Barbosa, que tinha contato com esses seres jupiterianos, né? E ele começou a falar para os amigos dele da cidade e tudo mais, que no dia 8 de março de 1980, na fazenda Nossa Senhora da Conceição, a aproximadamente 10 quilômetros do centro de Casimiro de Abreu, iria pousar uma nave dos jupiterianos. Iria pousar essa nave dos jupiterianos e
não só apenas pousar, os jupiterianos não apenas iriam se mostrar presentes, né, vivos, mas também eles iriam devolver quatro abduzidos. E começou aquele burburinho na cidade, aqueles rumores, né? Gente falando que o Edilson Barbosa era um farsante, né? Um mentiroso. Muita gente acreditava nele porque quando ele conversava, ele era muito convincente, né? Edilson Barbosa, vocês podem procurar no YouTube um documentário chamado Efeito Casimiro, né? E nesse documentário vocês vão ver que ele era um sujeito assim equilibrado quando se falava, né? Ele era uma pessoa que trazia credibilidade, né? Esse era o Edilson Barbosa. E o dono da fazenda, que ele falou que a nave ia pousar, junto com o delegado da cidade, foi lá tirar satisfação com ela. Como assim? Você está falando que vai pousar disco voador aqui, nave, na minha propriedade? O senhor está ficando louco? Né? Aí ele falou, pois vai acontecer. E eu posso te provar que vai acontecer. Esse final de semana, à meia-noite, os jupiterianos se mostrarão pra gente. Eles darão uma prova que existem. Então vamos fazer uma vigília. Eu te convido a fazer uma vigília na sua fazenda. O Edilson Barbosa falou. E eles toparam. E foi lá. Edilson Barbosa, no dia 2 de março de 1990, uma semana antes do grande evento. No dia 2 de março, uma semana antes do grande evento, Edilson Barbosa, o dono da fazenda Nossa Senhora da Conceição, o delegado da cidade e mais algumas testemunhas foram lá e ficaram lá aguardando até meia-noite, no dia 2 de março de 1980. E aconteceu um fenômeno luminoso que deixou o delegado e deixou o dono da fazenda crédulos. Eles passaram a acreditar que o Edilson Barbosa estava falando a verdade, porque ele tinha previsto que iria acontecer um fenômeno ufológico e aconteceu. Então, se Edilson Barbosa fez essa previsão, e agora ele está falando que no próximo sábado, se eu não me engano, era de sexta para sábado, 8 de março de 1980. Se ele já falou uma vez que iria aparecer o fenômeno, e ele está falando que vai aparecer de novo, então vamos acreditar, por que não, né? Apesar, será um grande avanço científico, não é verdade? E esses rumores passaram a tomar conta da mídia. Esses rumores foram apresentados até no Jornal Nacional, no dia 7 de março. O Cid Moreira, amanhã vai ser o dia que o OVNI irá pousar em Casimiro de Abreu. Cid Moreira era apresentador, né, do Jornal Nacional, e ele chegou a falar na véspera, falou, amanhã deu ainda a data do show. E todo mundo se preparou para ir a Casimiro de Abreu. Olha, é o seguinte, o povo se preparou. A prefeitura montou um comitê de boas-vindas aos jupiterianos. Esse comitê de boas-vindas, eles mandaram instalar um orelhão dentro da fazenda, né, Nossa Senhora da Conceição, porque não tinha telefone. Telefone naquela época era caro, né?
E ninguém tinha, não existia celular, telefone, você tinha que comprar uma concessão de telefone, né? Então eles mandaram instalar um orelhão ao lado da região ali que existia o helipouso ali, né? A região do discopouso, né? Onde iria pousar a nave. Eles mandaram instalar um orelhão ao lado. A prefeitura preparou um comitê de boas-vindas, né? Com passeio a carro aberto, com um corpo de bombeiros, né? Dos jupiterianos. Seria uma grande atração, né? Café da manhã aos jupiterianos. Chave da cidade aos jupiterianos, né? Olha só, os alienígenas vão pousar na minha cidade, né? Eu serei no mundo, né? Eu vou dar a chave da cidade para eles, né? E um baile à noite, né? Prepararam uma festa, né? No dia à noite para os jupiterianos também se comemorarem. E pensaram na parte da ciência também, né? Por que não? Eles iriam dar uma Barça, né? Era o Google da época, né? O primeiro livro da Barça que tinha o índice, né? Era o Google, né? Da nossa época. Uma Barça, né? Aos jupiterianos, para eles entenderem mais da nossa história, da nossa ciência, da nossa tecnologia. Pois muito bem. Esse encontro iria acontecer no dia 8 de março de 1980, às 5h20 da manhã. E o Edilson Barbosa falou que os jupiterianos mandaram alguns mandamentos a serem seguidos, né? Esses mandamentos, eles deveriam ser seguidos para um bom aproveitamento, né, desse espetáculo que ia ser. E quais eram esses mandamentos, né? O primeiro mandamento é se tornar apoiador do Ufologia Ideias? Não foi esse mandamento, não. O primeiro mandamento era estacionar sem interditar a BR-101, né? Porque Casimiro de Abreu, à época, tinha 20 mil habitantes e ele ocupava a BR-101, um lado só da BR-101, né? Hoje já ocupa os dois lados da BR, né? Hoje acho que tem mais de 80 mil moradores. Na época tinha 20 mil moradores. Então, primeiro mandamento aos terráqueos, né? Dos jupiterianos, os terráqueos era estacionar sem interditar a BR-101. O segundo mandamento é não impedir a entrada da fazenda, né? O terceiro mandamento era não ingerir bebida alcoólica. Achei bacana esses mandamentos aqui. O quarto mandamento era levar alimentos e água potável para beber, né? O quinto mandamento era usar botas. O sexto mandamento dos jupiterianos era não levar crianças, né? Pode ser que as crianças se impressionem com alguma coisa, então sem crianças. Sétimo mandamento dos jupiterianos era não fazer fogueiras. O oitavo, silêncio, manter o silêncio. O nono, ser calmo com os acontecimentos. E o 10º mandamento era não correr. Pois muito bem. A imprensa foi convocada, veio imprensa nacional, internacional, há boatos até que veio pessoal da NASA. A NASA se interessou no caso e foi também. E foram, dependendo do jornal que dedicou aqui ao caso aqui, alguns jornais falaram que foram de 8 mil a 30 mil pessoas para a fazenda Nossa Senhora da Conceição. Foi o verdadeiro Woodstock brasileiro.
Casimiro de Abreu nunca viu tanta gente, né? Praticamente dobrou o seu número de habitantes em uma fazenda só, né? A polícia teve trabalho para ter todo o manejo, né, dessas pessoas todas. E o que aconteceu? Chegando perto do horário, né, que estava marcado para os jupiterianos aparecerem, 5h20 da manhã, o silêncio tomou conta do local. Silêncio absoluto na fazenda. Cerca de 30 mil pessoas em silêncio total, aguardando a chegada dos jupiterianos. Passado 10 minutos, 5h30 da manhã, o pessoal começou a perder um pouco a paciência e começou as vaias. Começou vaias aos jupiterianos que já estavam atrasados. E então, 5h40 da manhã, os passarinhos já voando, né? Porque tava aquela loucura, já estava amanhecendo, e o pessoal começou a fazer uma festa, fazer algazarra, bater palma, e virou samba-lelê. Virou um samba-lelê, virou uma festa. Há boatos até que algumas crianças se originaram ali naquela festa em Casimiro de Abreu aquela noite, né? De tanta gente que tinha. Realmente, eu vou deixar o link no canal do Telegram, Ufologia Ideias, tá? Tem aqui o link do convite na descrição desse episódio para vocês verem, né, o documentário Efeito Casimiro, para vocês verem a quantidade de gente que foi lá ver a chegada dos jupiterianos e a devolução, né, de 4 abduzidos. E, infelizmente, não foi dessa vez, né, como dizia o assombrado lá, né? Os jupiterianos não se fizeram presentes. E aí, o que aconteceu, né? Tiveram que questionar, né, o seu Adilson Barbosa, né? Por que os jupiterianos não foram? Todo mundo, 30 pessoas compareceram para ver a chegada dos jupiterianos. E por que os jupiterianos não se fizeram presente, né? Foram para questionar o Adilson, né? E ele falou que uma equipe de jornal, né, subornou os guardas para os guardas ficarem muito perto do local do pouso. Isso ocasionou um dos desmandos, né, dos jupiterianos, né? Não poderia ter ninguém perto, né, muito perto ao local do pouso. E também que os jupiterianos, eles não estavam esperando essa quantidade demasiada de pessoas, né, que apareceram lá para ver a chegada deles, né? E se tornou impossível, né, essa aparição devido à quantidade de pessoas. Mas ele deixou mais uma promessa, né? Edilson Barbosa, ele deixou mais uma promessa para o pessoal não ficar triste. Falou, não fiquem tristes, porque eles vão se mostrar a semana que vem na cidade de Rio Bonito. Daqui a alguns dias, ou na semana que vem, nos dias seguintes. E realmente, novamente aconteceu. Isso foi até gravado. Luzes, né? Foram luzes que foram televisionadas, né? Para quem se lembra, né? Alguns caminhoneiros conseguiram gravar luzes muito bonitas, cara, tão boas quanto o OVNI de Capão Redondo que eu já comentei aqui.
E eles realmente se mostraram. E mais uma vez o Edilson Barbosa acertou, né, na previsão. E esse é um grande mistério, né, do Edilson Barbosa. Apesar dele ter 14 filhos, poucas pessoas sabiam da história dele, né? Da história dele, quem eram os pais dele, quem era a mãe dele, quem era o pai dele, da onde veio, onde estudou, né? Edilson Barbosa era um homem meio sem história aqui, né? Conhecida, né? Ninguém sabia, né, a procedência, né, a vida dele, né? Isso que deixava todo mundo ali com uma pulguinha atrás da orelha. E ele recebeu uma revelação. Ele, uma vez, assim, passando já uns dias desse evento, ele recebeu uma revelação dos seres. Os seres falaram que ele iria morrer dentro de 2 meses. Mas ele não iria apenas morrer, né? Ele iria morrer de uma forma um tanto quanto peculiar, tá? Primeiro ele iria perder a perna esquerda, depois ele iria perder a perna direita, e só depois disso ele iria falecer. E por incrível que pareça, isso aconteceu. Edilson Barbosa, depois de algum tempinho desse ocorrido, né, lá em Casimiro de Abreu, ele perdeu realmente a perna esquerda. Foi mostrado no jornal, né, o pessoal procurando a perna dele, resgate da perna de Edilson Barbosa, desculpe. E depois ele perdeu a perna direita, né, isso não há fotos disso. E depois ele faleceu. Mórbido, né? Saber da nossa própria morte. Eu acho que isso é uma coisa bastante terrível de acontecer. Bastante mórbido. Olha, minha opinião sobre o caso, tá? A minha opinião é que talvez o Edilson Barbosa teria, sim, algum contato espiritual com seres divinos, alguns seres interplanetários, porque não teve aparecido a nave no dia 8 de março de 1980, não invalida as outras previsões que ele teve, né? Ele teve a previsão de uma semana antes, ele teve a previsão da morte dele, e ele tinha outras previsões, né, que ele já fazia parte alguns anos antes, né? Ufólogos já conhecia a persona dele, né, por essas histórias de avistamentos e tudo mais. Então eu deixo o convite para você entrar no canal do Telegram. Lá eu vou deixar o link, né, do documentário Efeito Casimiro. Muito bacana o documentário. E eu peço para você considerar ser um apoiador Ufologia Ideias. Esse mês eu comecei a campanha, né, de benefício aos apoiadores, onde irei sortear livros raros, livros da ufologia brasileira, ou livros traduzidos para o português, aos apoiadores. Tá legal, pessoal? O link tá aqui na descrição. E peço para você se inscrever no Instagram. No Instagram eu tô chegando a 1000 seguidores, né? Então se inscreva, clica lá no seguir. Instagram Ufologia Ideias, para eu chegar aos 1000 seguidores, tá bom? Beleza? Tem o Twitter também, onde eu comento algumas coisinhas.
E tem a lojinha, né? Se você quiser contribuir também e quer receber algo a mais em troca, ufologiadequintal.com.br/ufologia ideias, né? Clica no filtro lá, produtos do Ufologia Ideias. Tem a camiseta e tem a canequinha. Tá legal? Parcela em até 12 vezes, bicho. É muita parcela. Por hoje é isso, pessoal. Tá legal? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Que o Criador te abençoe e nos abençoe. E uma boa sorte. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio. Porra, Walter. Aí, porra, você falou, eu intuí. E o negócio foi sério, cara. Ontem, primeira vigília, muito punk. Há muito tempo que eu não fazia uma vigília tão punk, cara. Aí, não é brincadeira não. Fomos até 5 horas da manhã, sem arredapé, um frio de 7 graus, 7, 8 graus, estava variando. Porra, gelado. Todo mundo em pé, tinha que ficar em pé o tempo todo. Se sentasse, congelava, meu amigo. E as cadeiras tudo molhada de orvalho, molhada, literalmente molhada. Você quando sentava, você estava na cadeira molhada, em 10 minutos você já estava congelando. Não tinha condição de ficar sentado. Então era em pé o tempo todo conversando, que aí amenizava. Mas punk, cara, punk aí. Tivemos pelo menos os 2 avistamentos assim, que não tinha explicação. Teve um que eu nunca tive em toda a minha vida, maravilhoso, assim, maravilhoso pela dinâmica dele, pela complexidade, mas a gente não teve uma visão deslumbrante, mas foi maravilhoso pela complexidade. Só para você ter ideia, um objeto 90 graus em cima da nossa cabeça, mas assim, a nível da estratosfera, a nível de onde passam os satélites, mas não tinha por que ser satélite, não tinha como, não tinha uma explicação convencional, porque era uma coisa que ficou parada mais de meia hora parada em cima da gente e piscando ininterruptamente aí nós começamos você vê o nível da bagaça, a gente começou a cronometrar o tempo de piscada, entendeu? Que aí, pasme, foi o tempo todo, manteve um padrão. O tempo de piscada era de 19 segundos, 38 segundos, 19 segundos, 38 segundos. Então, o tempo todo, ou seja, 38 é dobro de 19, cara. Então, era 19, e contamos mais de 40 piscadas, entendeu? E mais de meia hora, todo mundo pasmado, aquele troço em cima, sem sair do lugar, piscando no mesmo lugar. Ou seja, não podia ser satélite, porque satélite tem uma trajetória regular, não podia ser avião, não podia ser nada que pudesse explicar, entendeu? Nada que anda na estratosfera fica parado. Os objetos, pelo nosso ponto de vista de quem está na Terra, eles estão em movimento. Então, uma coisa muito punk, isso foi muito punk. Agora, o primeiro avistamento da noite, quem viu foi o Rony Vernet, deu alerta, mas a gente também já tinha visto simultaneamente com ele, porque estava em grupos assim, equidistantes, separados. E foi um troço amarelo que estava na região, mas a gente usou como parâmetro que estaria na direção da Cruzeiro do Sul. E ele simplesmente veio vindo e era amarelo, e a gente questionou se não era um avião, e aí ele parou.
Porra, meu irmão, avião não para, né, cara? E aí ele parou, quando parou, foi vibração total. Aí ele deu um tempinho e depois ele começou a se movimentar de novo, da esquerda para a direita, e aí ele desapareceu. Mas assim foram coisas de 20 segundos, mas de uma coisa muito maneira, muito, assim, outra coisa que não tinha uma explicação convencional. Detalhe, não tinha como ter entrado atrás de lua nem nada, céu estreladaço, você via o rabo da galáxia, o céu puro, limpo, estreladaço, não tinha nem névoa, não tinha nada. Muito fantástico. E uma outra que essa foi punk, ninguém entendeu nada, porque tinha muito asteroide entrando, foi um espetáculo, a gente assistiu um espetáculo de asteroide vindo de todos os lados e com intervalos pequenos, não demorava muito, já vinha outro, e cada um mais lindo que o outro. E no meio dessa história, meu irmão, passou uns grandes, daqueles que você fica na dúvida. E no meio disso, cara, veio um com uma trajetória estranha, porque ele veio da trajetória do horizonte para cima. E ele era muito grande e ele era branco. Não tinha aquela característica meio avermelhada do rabo, nada. Ele era branco, grande, e aí ele deu um piscadão. E aí foi interessante o seguinte, que eu e mais alguns estávamos de frente, outros estavam de costa. Os que estavam de frente para a cena viram, como eu vi, um troço enorme, grande, branco, rasgando assim, o céu de baixo do horizonte para cima, na vertical. E quem estava de frente para nós e de costas para a cena viu, porque o troço, antes de desaparecer, deu um piscadão. E esse piscadão refletiu em nós, cara. E os caras que não viram porque estavam de costa, viram a piscada em nós, nos outros que estavam de frente. Então foi, cara, foi punk demais. Foi punk demais. E fora dezenas de falsos positivos, de dezenas de asteroides para lá e para cá. Foi uma noite incrível. Nós ficamos até 5 horas da manhã. Os caras são muito pé quentes. Agora, o auge da noite foi esse paradão em cima da gente, mais de meia hora piscando. Cara, não tem explicação para isso.